Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? É Zilma Bernardes passando por aqui. Hoje é o 10º dia do nosso fermento sem glúten. Então, hoje nós encerramos, né? O fermento. Se o seu fermento não cresceu o suficiente, você continua alimentando ele. Mas eu vou colocar o meu fermento, vou fazer aqui no 10º dia e vou mostrar para vocês tudo que vocês têm que fazer, tá bom? Para em diante vocês seguirem. Nós conseguimos chegar. Seu fermento, você botou um pouquinho, ele cresceu um pouquinho assim, já tem fermento. E tudo bem, você vai alimentando, né? A gente está no 10º dia, com 10 dias, na verdade com 8 dias, 9 dias que ele já está crescido, mais do que você viu o pedacinho que eu botei no elástico, você já pode fazer pão e tá tudo bem. Agora eu vou mostrar para vocês o último dia e daí em diante, passo a passo, o que você tem que fazer para que você tenha o seu fermento para o resto da vida. É pro resto da vida, Zilma? É pro resto da vida. Porque você sabendo alimentar ele, vai ficar igual o meu levain que eu mostrei pra vocês. Tem um vídeo que tem os meus 2 levain e já tem muito tempo que eu tenho eles, tá bom? Então, vai fazer assim. Você vai alimentar ele vai crescer, vai ficar no pico. Você não vai fazer pão? Vai lá e coloca na geladeira. Deixa 7 dias. Durante 7 dias você não precisa alimentar ele. Mas se você for fazer pão, você tem que tirar o fermento que está lá dentro, que é a nossa isca. Você vai tirar, ele vai estar com mais de 50, descarte, você joga fora. Você pega aquele, ou então você deixa aquele descarte para fazer bolo. Tem várias receitas de bolo e eu vou trazer para vocês receita de descarte para fazer bolo, panqueca, essas coisas assim. Mas você vai ficar com 50, que é a sua isca, aí você vai botar mais 50 de farinha e a água, um pouco que você que tem um ponto de fazer ponto de papinha. Tem receita que vai ficar, aí vai ficar sem de fermento, mas tem receita que pede mais. Então, se a sua receita pede 120 de levain sem glúten, você sabe que você tem 50. O que você vai fazer? Você vai botar 30 de farinha de arroz, 30 de farinha de grão de bico. Aí você sabe que você vai ter essa quantidade. Mas se você quiser deixar um pouquinho ali, você vai ter que aumentar mais um pouquinho, porque você vai precisar sempre deixar a sua isca. Você vai tirar aquela sua isca, 30 desses que você vai guardar, né? 30 não, dessa fermentação que você vai guardar. Você vai tirar da vasilha, vai tirar 30, vai alimentar aquela ali, vai deixar, e daquelas 50 que você tirou, você vai alimentar ali vai fazer da sua isca, daquele pedaço que você tirou, daquele pouquinho que você alimentou, como eu fiz o fermento, 50 de fermento, 50 de farinha, que é 25 de glúten, 25 de farinha de arroz, 25 de grãos de bico, botei água, aí ficou quanto? Ficou 100, não ficou? Então, quando eu for fazer a fermentação, eu vou tirar, eu quero fazer um bolo. E o bolo, ele precisa de mais fermento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 50 daquela isca e 50 eu vou deixar no vidrinho. Porque se eu usar tudo, eu vou perder. Vou ter que começar tudo de novo? Não, eu vou tirar os 50, que já está pronto, vou deixar no vidrinho, vou botar em um outro pote, aquele outro 50 que eu tirei, aí eu vou alimentar ele com mais, vamos supor, 25 de farinha, de farinha de grão de bico, ou de sarraceno, e 25 de farinha de arroz, boto água, mexo e deixo crescer. Alimento aquele outro que ficou ali no potinho, que é a isca, que é a nossa mamãe, que vai ficar sempre na geladeira. Vou botar, ela vai estar com 50 lá, né? Vou botar 25 de cada, água, mexi, deixei crescer até o ponto de pico, mais ou menos, não deixa baixar. Deixei crescer, põe lá embaixo na geladeira. Tá bom? Lá no finalzinho, onde fica perto das gavetas, que é o lugar que fica mais geladinho, deixo lá. 7 dias, eu não preciso mexer nelas. Ela não vai morrer. Agora, se eu precisar fazer pão, é o que eu tô te falando. Tira da geladeira, tira 50, deixa 50 no vidro, põe no pote novo, põe a quantidade de fermento de farinha que você vai somar com os 50 que você pegou, a água, e vai deixar crescer.
Hoje nós vamos aprender a contar em quantas horas o nosso fermento vai ficar pronto. Porque aí você sabe que você pode acordar tal hora, fazer tal alimentação, que até aquela hora o fermento vai estar no pico. Ele vai estar lá em cima. Quando ele começar a querer baixar, você, vai fazer seu bolo, vai fazer seu pão, vai fazer o que tiver que fazer. Ou então você não vai fazer, você só fez para guardar na geladeira, para não perder ele depois de 7 dias. É nessa hora que ele subiu, e não espere ele descer. Subiu o máximo, põe na geladeira. Subiu o máximo, vai fazer seu pão. Tá bom? Então eu expliquei, agora eu vou mostrar para vocês que o 10º dia, como que nós vamos fazer. Gente, para que eu tô sem o tripé, então o que que eu fiz? Eu deixei aqui 50 gramas do nosso fermento, coloquei aqui 25 de farinha de arroz, 25 gramas de farinha de arroz, 25 gramas de farinha de grão de bico. Tá vendo como é que tá? É que eu prefiro fazer assim para vocês verem. Hoje são exatamente dia 4. É 4? Hoje é 4. Pera, deixa eu olhar na folhinha que eu me perco todo. Hoje hoje é dia 4 de dezembro de 2021. Tá certo? Então, eu botei aqui, deixei 50 gramas do meu fermento, que já tá pronto. Hoje é o 10º dia, ele tá pronto, ele já cresceu. Olha, é que eu tirei pra você, ele chegou aqui em cima, ó. Olha onde ele tava, ó. Ele tava aqui em cima, até botei um elástico. Mas é porque eu tô sem o tripé, então fica mais fácil pra vocês verem assim. Deixei 50 gramas de fermento, que tava ali no cantinho. Botei 25 gramas de farinha de arroz sem glúten e 25 gramas de grão de bico. Agora, a água tá aqui, eu vou botar água, um pouco de água. Vocês ficam vendo. Nesses dias todos eu mostrei pra vocês que a água é um tanto pra você fazer uma papinha ou um purê de batata, né? Tô mexendo aqui com toda dificuldade, mas pra que eu possa ensinar vocês uma coisa certa. Olha, gente, olha a papinha, como é que tem que ficar. Um purezinho de batata, uma papinha. É assim que tem que ficar, né? Então, tá aqui. O que que eu fiz de diferente, Zilma? O que que você vai ensinar diferente no 10º dia? O diferente é que nosso fermento, ele tá pronto. Como que você vai saber quando você for fazer seu pão? Ó, fechei ele. Eu não vou pôr ele na geladeira. Eu vou deixar, olha, se eu não for usar ele e quiser guardar ele pra mim fazer pão outro dia, eu vou... Aqui eu botei um elástico, ó. Você pode ver que teve vários vídeos meus que você viu que tava com elástico. Eu não falei pra vocês o que que era, né? Então, eu botei o elástico por quê? Porque aqui eu tô medindo aonde está o meu fermento. O meu fermento tá até aqui, ó. Tá vendo? Ele tá até aqui. Aqui tá o meu fermento. Daqui pra cima ele vai crescer. Ele tá tampado. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O que que acontece? Ai, peraí. Quase caiu o celular da minha mão. O que que acontece? Aqui tá marcando, vou até subir mais um pouquinho, porque a marcação é aqui. Você põe um elástico, põe um elástico de cabelo, alguma coisa que você quiser. Se você tiver a caneta, é mais fácil. Eu não tô na minha casa. Lá onde eu morava, eu tinha uma caneta que eu escrevia. Então, o que você pode pôr? Você pode pôr aqui o horário. Vamos supor, você está alimentando, vamos supor, a hora que você começar a alimentar, seja de manhã, é preferível você alimentar de manhã para você ter uma noção. Vamos supor que seja 8 horas da manhã, você bota aqui embaixo, 8 horas manhã. Aí você vai olhar daqui, quando for 9 horas, você vai olhar e vai ver onde está o teu fermento. Vamos supor que ele está aqui. Aí você bota 9 horas da manhã. Quando for 10 horas, você vem cá. Aí você vai ver onde tá teu fermento. Ele tá aqui, 10 horas da manhã. Aí quando for 10, 11 horas, você vai olhar onde tá teu fermento. Se o seu fermento cresceu, onde que ele tá? 11 horas. Então você vai ver quantas horas o seu fermento chega e você fica olhando se ele vai crescer mais. Porque às vezes ele pode até crescer mais, aí você pode botar aqui mais uma hora, para você poder ter noção de quantas horas o seu fermento cresce. Para quê? Para você se organizar, para você fazer o seu pão. Entendeu?
Porque vamos supor, o meu fermento que é feito com farinha, com glúten, o meu levain, ele demora 4 horas para chegar no pico. Ele chega aqui em cima, no pico. Ou até, ele chega às vezes até aqui em cima, que eu tiro a tampa, ele tá transbordando. Eu sei que com 4 horas o meu fermento tá pronto. Então eu levanto cedo, faço, tiro a isca, alimento a mãezinha, faço a isca, alimento a isca com a proporção que eu vou fazer o pão, a quantidade de fermento, de levain que eu vou precisar. Eu sei que 4 horas eu tenho. Então eu não vou precisar ficar o tempo todo, se eu quiser fazer em temperatura ambiente, ficar esperando o fermento crescer, para isso tudo eu sei o horário. Ou então, eu posso fazer ele de noite, porque eu sei que quando eu amanhecer, ele ainda vai estar no pico. Porque você tem que fazer pão quando ele está no pico. Quando ele começar a baixar, não é bom fazer o pão. O pão ele tem que estar na altura dele. Quando ele começar a fazer aquela curvatura para baixar, aí já não é bom para fazer o pão, porque aí o fermento já não vai estar com aquele pico todo. E isso é hora de você enfiar ele dentro da geladeira. Na gavetinha mais abaixo, que tiver, que é mais fresquinho, em cima não é tão gelado. E quando ele começar a querer abaixar, você vai fazer seu pão. Aí o que acontece? Essa farinha sem glúten é a primeira vez que eu faço. Então, como eu fiz um curso com o professor Marcelo, ele nos ensinou a fazer, e eu me propus ensinar vocês, porque eu vou fazer vários pães. Eu já faço sem glúten, mas vou fazer com essa própria fermentação. É uma fermentação que é mais lenta. Então, você tem que fazer cedo para de tarde você assar. Pode demorar mais 5 horas você fazendo esse pão, para que essa fermentação cresça e fique um pão bonito. Mas um pão saudável, entendeu? Então, se você propõe fazer um pão, levanta cedo, alimenta o seu fermento, tira direitinho, como eu expliquei vocês. Faça o pãozinho de vocês. Deixa crescer naturalmente num cantinho, no micro-ondas fechadinho, desligado, tá, gente? Abafadinho. Quando você fizer o pãozinho de vocês, com calma. Quando for à tardinha, depois passou uns 4 ou 5 horas, ele vai estar na altura normal. E coloca para assar. Eu vou trazer várias receitas desse pão, com várias receitas de pão com esse fermento, entendeu? Então, eu quero dizer para vocês, eu até anotei aqui para que eu possa falar as coisas certas para vocês, porque eu não gosto de mentir, não gosto de enganar. Ah, Zilma, meu fermento não está crescendo muito bem não, sabe? Ele está meio estranho. O que eu posso fazer? Você pode fazer um dia, você pode alimentar ele 50% só de farinha, 50 gramas só de farinha de arroz. Testa para você ver. Aí você olha para ver se ele vai crescer. Não precisa ficar marcando de hora em hora, não. Se você olha e põe esse elástico, ou você põe um risquinho de caneta aqui, aquela caneta que escreve nos vídeos, nas coisas assim, você põe aqui. Aí você presta atenção. Será que só com a farinha de arroz ele cresceu mais? Aí você fala, tô em dúvida. Aí no outro dia você vai alimenta só com 50 gramas só de fermento, com a farinha grão de bico. Ou a farinha sarraceno que você está usando. Você pode trocar, você não vai estragar o seu fermento. Você vai ver, com a farinha grão de bico ele está subindo mais rápido, então eu prefiro fazer com a farinha grão de bico. Mas sim, eu estou fazendo com a farinha sarraceno. Ela está crescendo, bombando. Pode fazer com a farinha, entendeu? Você pode depois trocar e deixar só uma farinha, igual a gente faz com a farinha integral, farinha com glúten. Então você pode fazer. Você que vai descobrir qual a farinha que vai dar mais um pico. Isso é uma opção. Você pode continuar fazendo do mesmo jeito que eu ensinei vocês. Mas se vocês querem saber que a tua farinha está fraca, o teu fermento está demorando a crescer, não está aquilo que você está esperando, você pode ter essa opção. Você pode ter a opção de um dia você botar 50 gramas só de farinha de arroz e botar água com fermento e fazer aquela papinha e deixar crescer. Aí você olha, cresceu pra caramba, show de bola. Se você quiser ir só com arroz, tudo bem. Se você vai falar com arroz, não gostei muito só de arroz, não. Vou ver com a farinha grão de bico. Aí você vai botar 50 gramas de grão de bico, tem 50 gramas de fermento, põe a aguinha, fez a papinha, bota uma coisinha pra marcar. Aí você vai falar, poxa, como que dobrou, até triplicou. Acho que meu fermento tá gostando mais de grão de bico. Show de bola, tá tudo bem. Pode só alimentar ele com grão de bico. Zilma, mas eu usei a farinha sarraceno. Comecei com ela e vou tirar a farinha de arroz e vou botar o sarraceno. Zilma, ele cresceu, bombou. Pode ser com ela, entendeu?
Isso não impede, você pode trocar. O fermento pronto, você pode trocar a farinha. Você só não pode pôr farinha com glúten, porque senão você vai estragar o seu fermento que você demorou tanto a fazer, entendeu? Mas se o seu fermento não estiver crescendo, se ele estiver dobrando, pelo menos aqui, você vai ver essa quantidade que você deixou aqui. Se você ver que aqui em cima ele dobrou, você pode fazer pão. Ele já tá pronto. Ele não tem necessidade também de chegar aqui em cima igual os outros, não. Porque a farinha é mais fraca, mas você pode chegar até aqui. Dobrou? Faz seu pãozinho, ele vai demorar mais um pouquinho para crescer, mas de acordo com o que você vai usando mais a farinha, mais forte ela vai ficando, entendeu? É porque às vezes a gente tá começando a fazer pão agora, a gente está alimentando ela, mas de acordo com o que você for fazer pão, ela vai ficando uma farinha tão grande e tão forte. Então, o pão, foi o que eu falei para você, para fazer o pão tem que esperar subir, na hora que estiver no pico, quando ele começar a querer descer, se você não vai fazer pão, põe na geladeira. Se você vai fazer pão, vai fazer seu pão. Porque tá na hora, tá bom? O que eu posso fazer? Falar mais pra você. Expliquei pra você os tipos de farinha, pra você fazer o teste se a sua não tá crescendo muito. Você tem que botar lá na gavetinha, embaixo, perto da gavetinha de legumes, em cima, assim, que é lá um lugarzinho frio, durante 7 dias. Se você não for fazer pão, né? Agora, se você for fazer pão, todas as vezes que você for fazer pão, você tem que tirar engasguei, gente, desculpa. Você tem que tirar esse fermento. Aí, o que você vai fazer com esse fermento? Você vai tirar ele, vai fazer o que eu te falei, deixar 50 aqui, vai botar 50 no pote, manda ver. Põe a farinha que você optou por ela, bota num pote tampando assim e vai fazer o teu pão. Alimenta ele, espera crescer, põe na geladeira. Você nunca vai perder o seu fermento, tá bom? É assim que eu faço com os meus fermentos. Eu sempre deixo em reserva porque eu tenho medo de perder. Pode tampar, tranquilo, gente. Se der uma água, você não perdeu. Ele pode dar uma aguinha, dá um sorinho e mexe ele, tá tudo bem. Só não põe utensílio, assim, vasilha velha, colher velha. Pode botar de alumínio, não tem nada a ver. Isso é mito. Não precisa colocar em armário quente, como eu fiz com a minha de integral. Ficava caçando armário quente, no lugar quente, para crescer. O professor Marcelo desmistificou isso. Isso é mentira. Então, você tem toda a explicação que eu dei para você. Então, boa sorte no seu fermento. Faça seus pães sem glúten. Tenha as farinhas. Eu tenho no canal farinha. Eu tenho vários pães. No lugar do coisa, coloca o fermento. Coloca 120 de fermento. Desse fermento sem glúten. Cuidado com a água, porque para ele não ficar muito ressecado. E você vai fazendo. Eu vou colocar vários pães com esse fermento. Chega, não vou botar mais outro fermento para a gente poder ver. Eu comprei 3 livros que ensinam a fazer vários pães. E eu vou ensinar vocês com esse fermento, tá bom? Então, eu desejo para vocês boa sorte na nova etapa da vida de vocês. Vocês que vão fazer para vender, boa sorte. Mas tenha consciência, olha o que eu digo para vocês. Se vocês forem fazer para vender, por favor, na embalagem coloque pão sem glúten, mas bota assim, em vermelho, uma observação. Mas tem cruzamento de farinha. Por quê? Porque se você não... presta atenção. Se você usa fazer pão, como eu faço também, com farinha de trigo, o que tem? Você pode limpar todo o ambiente da tua casa, mas eles ficam pelo ar, pelas vasilhas. Não pode fazer para quem é celíaco. Você pode matar uma pessoa, porque você está dizendo que o pão é sem glúten, mas não botou nada embaixo. A pessoa acredita em você, vai lá e compra o seu pão, come, passa mal, vai para o hospital, pode até morrer. Então, o que você tem que fazer? Não estou dizendo que você não pode fazer seu pão e vender sem glúten. Pode. Você vai fazer seu pão sem glúten, mas embaixo você vai botar assim, cruzamento de farinha. Ou você pode botar assim, não é para celíaco. Por quê? Porque a pessoa que é celíaca, ela fala, bem, ela tá falando que não é para celíaco porque tem cruzamento de farinha. Tá
Tá bom, gente? Que vocês possam fazer os pães deliciosos. Espero que eu tenha explicado tudo direitinho para vocês. Eu aprendi a fazer o pão, esse fermento, como eu aprendi a fazer o levain de farinha integral, de farinha de trigo, ensinei e aprendi a fazer esse, ensinei a vocês, porque o meu intuito no canal é ensinar vocês a ter uma alimentação saudável e ensinar vocês a fazer as coisas direitinho, viu? Tá tudo explicadinho. Boa sorte, boas vendas para nós, né? Que Deus possa nos abençoar, porque você pode fazer um pão e ganhar um dinheirinho com esse pão. E esses pães são caros, mas se você procurar farinha, essa farinha de arroz, maisena, fécula de batata, né? Porque a farinha de arroz, ela dá estrutura. O amido de milho, a fécula de batata, polvilho doce, polvilho da liga, essa fécula de batata e a maisena da leveza. Então, tem psyllium, tem alguma xantana, isso tudo vai entrando no pão. São coisas que não são caras. Você pode fazer e vender o pão num produto que quase no mercado não tem, e você ainda pode ganhar um dinheirinho, porque você pode cobrar um dinheirinho a mais. Por quê? Porque não tem. Mas também não é enfiar os olhos, não. O professor falou que um pão desse, 1 quilo, é quase R$60 no Rio de Janeiro. Você não vai cobrar R$60 porque, não sei a realidade da sua cidade, da minha realidade da minha cidade, ninguém vai me dar R$60 num pão. Mas eu posso fazer um pãozinho de forma com esse aqui e cobrar no valor que eu cobro os outros. E eu vou estar ganhando dinheiro e tá tudo bem, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Ó, não esqueça, gente, de dar meu joinha, ó. Meu joinha. Se você não é meu inscrito, se inscreva no canal. Me ajude meu canal a crescer, porque a minha intenção é ajudar, não atrapalhar, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fui, hein, gente? Faça o seu fermento direitinho.